Mulher que não tem um lado masculino desenvolvido, ela não sabe negociar, ela não sabe cobrar, ela vai sempre ficar com vergonhinha de cobrar, tipo, eu fiz um bolo, tenho vergonhinha de cobrar a pessoa, eu tenho vergonha de negociar, eu tenho vergonha de me expor o meu talento, de falar, olha, compra esse daqui, sabe? A gente começa, então, falando sobre o termo empoderamento feminino, né? E eu sei que esse é um termo que a gente precisa entender, mas não só entender, começar a viver. Porque alguns até acreditam que é uma banalização nesse termo, ou que trata-se de uma luta que favorece apenas as mulheres. Só que quando a gente fala de igualdade, o empoderamento pode ser uma ferramenta para que não só as mulheres, mas todos possam evoluir e contribuir para um mundo melhor. E é por isso que a gente conversa agora com a psicóloga e teóloga Meire Camilla, querida. Claudinha! Tão bom te receber. Eu amo estar aqui. Eu estou muito feliz. Então, senta que você já conhece o caminho pra gente obrigada. Sobre esse tema, que eu acho importantíssimo. Você sabe que ontem eu saí aqui da TV e eu até falei que tenho certeza que abriu espaço para essas conversas, porque eu saí daqui da TV conversando isso com meu marido. Ele veio me buscar e a gente foi falando sobre esse movimento de empoderamento feminino, do feminismo, né? E como é importante a gente falar sobre isso e até ajudar os homens a entenderem o que é que a gente tem passado e como nós, mulheres, temos vivido desde sempre, por conta de uma sociedade, eu não digo de agora não, uma sociedade desde sempre patriarcal. Isso, mas você sabe que esse termo, empoderamento, ele ficou muito mal trabalhado, ele ficou deturpado, porque, na verdade, a palavra empoderamento, ela significa responsabilidade. Só que virou uma luta política. E uma luta política que ela se desvia do real propósito, que é o empoderamento. Então, o empoderamento nada mais é que você se tornar responsável pelo seu próprio crescimento, por aquilo que você é, não por aquilo que você não é. Sabe, porque muitas vezes a gente sofre olhando rede social, porque a vida do outro é desse jeito e a minha não é. Então, assim, a gente acabou tirando o foco de nós para o outro, nos tornando uma sociedade invejosa, porque tudo que você olha para o outro que você não tem, isso é o movimento da inveja. Quando você, por exemplo, a gente fala, mas eu não sou invejosa, mas toda vez que a gente fala assim, eu trabalho tanto e não sei por que as coisas não acontecem comigo, mas você vê, a outra pessoa lá, não faz nada e tem sorte. Isso é inveja. Por quê? Porque parece que o outro tem e eu não tenho. Então, a nossa sociedade, ela acabou tirando de nós, nos desempoderando, a ponto de nos tornarmos vítimas. Então, o mimimi que a gente vê hoje, é essa coisa que todo mundo se ofende, você não pode falar nada, que é uma fraqueza de caráter e que a pessoa não aguenta nada. Então, tudo ela se ofende. Quem se ofende? É o orgulho da pessoa que se ofende. Então, a gente acabou transformando o tal do orgulho, que era visto, então, antes como quando o orgulho é exacerbado, a vaidade é exacerbada, que um pouco tem que ter. Mas quando é demais, era visto como um pecado. Vamos dizer assim, um desvio das virtudes, né? Hoje em dia acabou sendo vangloriado porque só o orgulhoso se ofende, entende? Porque veja bem, Cláudia, é assim, se eu começo a te chamar, ô japonesa, você não vai olhar. Por quê? Porque você não é japonesa. Você não vai se reconhecer no nome, né, japonesa. Mas se eu falar pra mim, eu vou olhar. Eu vou falar, opa, é comigo, tá certo? Porque eu me reconheço. Então, percebe que a ofensa é a mesma coisa. Se eu te chamo de uma coisa que você não se identifica, você não vai se ofender. Mas, se a ofensa estiver dentro de você, eu vou pegar em cheio. Percebe? Então, quando a gente, né? Então, veja, eu tô colocando esse cenário para trazer esse tema do empoderamento. O empoderamento é você ter a certeza daquilo que você é, ter paz de espírito para você trabalhar com aquela energia e ter fluxo. Porque o que é o fluxo? É você pegar a energia divina,
toca em você, porque todos nós temos um talento, você tem um talento, está aqui colocando esse talento a serviço, você está servindo as pessoas. Você traz convidados, você traz informação, todo mundo que está aqui, está todo mundo contribuindo para esse serviço de trazer alegria, de trazer leveza, de trazer informação para a vida das pessoas, percebe? Esse é o serviço. E quando você consegue entrar nesse fluxo, você fica feliz. Você pode estar, sei lá, às vezes não tudo perfeito, mas você fala, estou cumprindo o meu papel aqui nessa vida. Isso é o empoderamento. É você reconhecer o teu talento, mas se você não reconhece o teu talento de comunicadora, você não vai estar aqui. Percebe isso? Então, o empoderamento verdadeiro é quando você reconhece o teu talento, você ocupa o teu espaço, quando você entra aqui no estúdio, você é a apresentadora. E tem gente que, por exemplo, não consegue assumir o que é, então ela não se empodera. Então o que ela faz? Ela chega num lugar assim, tipo pedindo desculpa, sabe assim? Ela chega não chegando, então ela fala, ai, não sei, o que você acha? Você acha que eu tô bem? Você acha que não? Aquela insegurança que dá até raiva, percebe? Porque essa pessoa, ela não se empoderou, ela não tem a firmeza daquilo que ela é. Então, veja, todos os heróis, você pode ver, todos os heróis, eles têm um poder. Então, a Mulher Maravilha tem o poder dela, o Homem-Aranha, o Batman, e todos eles, às vezes, têm um acessóriozinho que ajuda. Por exemplo, a Mulher Maravilha, ela tem lá o laço, ela tem uns negocinhos aqui, assim, né, que ela luta e tal. E no filme, gente, da Mulher Maravilha, não sei quem assistiu, no final, ela perde os instrumentos. O laço dela, que é mágico, é quebrado, o bracelete dela se perde e ela fica totalmente despida dos acessórios que ela achava que detinham o poder. E naquele momento ela tem que vencer o inimigo sem os acessórios. E ela consegue vencer. Naquele momento ela se empodera. Olha só, isso é empoderamento. Ela lembra quem ela é. Isso. E ela percebe que ela não é um instrumento que ela tinha. Ela não é essa ferramenta. Ela é muito mais do que isso. Então veja bem, isso acontece em todas as áreas da vida, até nas profissões. Vamos supor, hoje você está aqui. Certo? Mas pode ser que amanhã você não tenha esse estúdio, você não tenha essa condição de trabalho. Como você está vinculada ao teu propósito, você não está vinculada às câmeras. Porque com essas ou sem essas câmeras, você é a apresentadora. Você entende? Não importa onde, nem como. Isso. E o teu talento vai te guiar. Então, eu falei assim, vai abrir um lugar para mim. Então, na pandemia, a gente viu muito isso. Então, algumas pessoas que conseguiram entender o chamado, isso é o chamado. É quando a vida te balança, tira os acessórios, que são supérfluos, e aí a vida te fala assim, e aí? Você vai lutar com o quê? Quando você é capaz de olhar para dentro de você e reconhecer que você é o teu talento, independente das condições que a vida te oferece, você vai inventar um jeito. E um monte de gente se reinventou nessa pandemia, e se empoderou, descobriu o seu talento. E quando você está nesse fluxo, você tem autoconfiança. Alguma coisa te guia, é uma fé que te guia, que você não tem uma resposta, mas a tua intuição. Então, o empoderamento, ele também tem essa coisa de você assumir o teu lado masculino e feminino. Tem que ter os dois. Mulher, por exemplo, que não é empoderada, que ela não tem um lado masculino. O que é o lado masculino? É o lado arrojado, é o lado empreendedor, é o lado que sabe negociar. Mulher que não tem um lado masculino desenvolvido, ela não sabe negociar, ela não sabe cobrar, ela vai sempre ficar com vergonhinha de cobrar, tipo, eu fiz um bolo, tenho vergonhinha de cobrar a pessoa, eu tenho vergonha de negociar, eu tenho vergonha de me expor o meu talento, de falar, olha, compra esse daqui, sabe? Então a pessoa, ela fica naquele vai, não vai e a coisa não anda. E a mulher também, que não assume o seu lado feminino, fica aquela mulher seca. Sabe mulher sem graça? Dura, né? Sem graça. Dura, fala, e aí? Sim, sabe assim?
que não acolhe. Inflexível também. Isso. Às vezes, né? E esse movimento politizado do empoderamento feminino, que virou agora um movimento político, ele tornou a mulher muito masculinizada. Mas não no sentido positivo do homem, no sentido negativo, no sentido da força física. É legal a gente conversar sobre isso até para despertar que não é isso que a gente quer. Não é isso, né? Não é de Porque longe. senão a gente sai de uma sociedade patriarcal e entra numa armadilha. Isso, e foi o que aconteceu. E perde a força de novo. Porque as mulheres, elas tiveram que ter uma referência para poder sair da passividade, da submissão. Então, elas imitaram os homens. Então, elas chegaram até a se travestir, vamos dizer assim, de homem, né, com terninho e tal, para poder suportar no início o mundo corporativo. Mas agora que a gente já tem esse espaço, não precisa mais tanta luta. É tão difícil para a mulher, ela não é competitiva. Então, essa briga de homens, né? Os homens são competitivos, eles adoram brigar entre si, é o jogo deles. A gente não gosta, deixa eles brigando. Você pode ver, na própria política, tem poucas mulheres lá porque eles são muito competitivos e a mulher, ela não vê sentido naquilo, entendeu? Né? Mas existe um caminho para a mulher ali, sabe? É só você não jogar o jogo, né? Com as mesmas armas que eles. A gente tem outras. A nossa arma é a comunicação. Mulher tem que aprender a se comunicar. E é por isso que Deus deu duas áreas cerebrais para a mulher se comunicar, mas só tem uma. Para quê? Porque a mulher, através da comunicação, ela educa, ela lapida o caráter da família. Ela ensina valores, ela empodera os filhos e o marido. Porque, veja, quem alicerça a sociedade é a mulher. É ela que educa. Você vê, professora é tudo mulher. A mãe que educa é a mulher. É ela que coloca a sementinha das virtudes ali e que ensina o filho a ser honesto. É o filho que é responsável. É tudo a mãe. É a mãe que faz. Essa tem é a pai que faz também, tá, meninos? Os meninos às vezes falam, Os homens que conseguem fazer isso, maravilha, tem né? um lado feminino desenvolvido. O que é legal, é o que eu tava pensando enquanto você tava falando. Eu quero o melhor dos homens e quero o melhor das mulheres. Isso. Né? Então eu vou querer ser parecida tem que ter o assim, equilíbrio. mas no que é bom deles, né? Exato. E não naquilo que é ruim. E o homem que tem um lado feminino desenvolvido, normalmente eles têm a comunicação bem desenvolvida. Então eles são bons palestrantes, eles são bons artistas, Perfeito. porque eles têm a musa dentro deles. A musa é o aspecto feminino que rege a arte. Então, homens que têm esse vínculo com esse feminino são mais espiritualizados, entendeu? E a gente pode trabalhar tudo isso. E isso é empoderamento, é você reconhecer esses dois lados que existem dentro de você. Eu vou te pedir 2 minutos, vou deixar uma questão no ar, porque assim, para algumas pessoas esse caminho, essa viagem interna acontece naturalmente. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de me olhar e de lembrar quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui né, e me empoderar dessa minha força, mas eu entendo que existem pessoas e mulheres, já que a gente tá falando de empoderamento feminino, que não conseguem. Eu vou dar um que exercício. Se perderam e que falam, mas eu não me vejo forte, eu não sei onde está o meu poder. Então Sim. você vai dar esse exercício em Com 2 certeza. minutos, tá bom? Avisa pras amigas e gruda aqui, porque já a gente vai aprender mais. Agora, você sabe que muitas vezes o exercício, ele faz toda a diferença, mas a gente também precisa de uma ferramenta, né? E uma das ferramentas que a mulher usa é externa mesmo, gente, é cuidar de si, é cuidar da aparência, é se amar para elevar a autoestima. Quando a gente começa a se olhar no espelho e gostar da aparência externa, de repente o caminho interno fica até mais fácil. Porque eu me amo pra caramba e eu acho que a gente tem que se amar. Você se ama também, assim, muito? Com certeza. E assim, o se amar, sabe, Cláudia, tem a ver com o reconhecimento daquilo que você é. E não de uma ilusão daquilo que a gente é. Então, esse é o exercício também que eu quero deixar para o pessoal em casa. Às vezes a gente se afastou tanto da gente que a gente não sabe quais são os nossos talentos. A gente não sabe o que a gente quer da vida. Tem um monte de gente que está perdida aí, que não sabe qual que é a direção. Então, como é que a gente faz para saber qual é o meu verdadeiro talento? Que eu sou boa em quê? Então, olha só, gente, é muito simples.
Porque, olha, Deus escancara isso pra gente o tempo todo, mas a gente fecha os olhos e parece que não quer ver nada, né? Então é o seguinte, você pode fazer isso com você e pedir para outras pessoas também te ajudarem, porque o olho do outro também nos diz muito. Então você nunca pode fugir dos feedbacks. Sabe, tudo que a pessoa for falar para você, seja uma crítica ou um elogio, escuta. Sempre ouve o que aquela pessoa está falando. Por mais que você não concorde com isso, a pessoa está te olhando por um prisma diferente. Por exemplo, a gente só tem olho na parte de frente aqui do rosto. Você não tem olho no pé, você não tem olho na bunda, você não tem olho em outro lugar. Então você está perdendo uma série de outros sentidos aqui, ó, né, de percepções, e às vezes a pessoa está te enxergando de um ponto de vista que você não enxerga. Então, o que você vai fazer? Isso vale tanto para os defeitos quanto para as qualidades. Então é o seguinte, você vai fazer uma lista, você que está em casa, pega um papel e vai fazendo uma listinha aí de pelo menos 5 coisas que você faz muito bem. Coisas que são os seus talentos naturais. Por exemplo, eu sou organizada. Então, você vai olhar para a tua casa e fala assim, nossa, eu sou muito organizada, ou eu sou uma boa planejadora, ou eu sou muito disciplinada, porque eu vou na academia todo dia, eu não falto, eu tenho muita força de vontade. Então, você vai olhando aí o que você tem de bom. Para você ter um pouquinho mais claro isso, que às vezes é difícil pensar, eu quero que você pense aí numa situação de superação. Sabe a situação que você achou que não ia passar na vida? Aquela situação que você fala, meu Deus, acho que não vai dar. E de repente você passou por aquilo, pode ser qualquer situação. Pode ser das mais simples, do tipo, vou passar no vestibular, vou passar numa prova, ou comprei meu carro, ou terminei de pagar meu apartamento, ou passei pelo luto de alguém, ou superei uma doença. Seja lá qual for a sua situação, você vai pensar nessa situação de superação, coisa que você duvidou que você ia conseguir sozinho, e de repente, você conseguiu. Tem que ser coisa que você já passou. Você vai olhar para trás, nesse momento, e você vai falar, cara, quais foram as 3 coisas que eu tive que ter, as características que eu tive que ter para conseguir superar aquilo, porque sem essas características eu não teria conseguido. Então, por exemplo, se você comprou seu carro, você teve que ter disciplina, foco, força de vontade, sei lá, você teve que ter algumas características para você conseguir fazer aquilo, para não gastar teu dinheiro com outras coisas, tal. Então, você vai escrever essas 3 palavrinhas, 3 características. Vai pensar em outra situação, porque na vida a gente tem várias superações, entendeu? Aí, quem não tem é um coitado mesmo, de pobre, porque quem não tem muitas superações na vida, começa a ter. Até para você aumentar aí a tua autoconfiança. Olha a importância da gente falar não para os nossos filhos. Não tem nada a ver com o assunto. Isso. Mas se você não fala não para o teu filho, Perfeito. ele não vai precisar aprender a superar quase nada. Isso. Né? Eu não digo nada porque vão ter as outras coisas que ele vai receber da vida. E aí ele vai ficar uma pessoa fraca. Presta atenção. Perfeito, então. Perfeito. Porque quando você tem muitas superações na vida, quanto mais você tem na tua história de vida superações, mais autoconfiança você tem. Porque você olha para a tua história e você fala quantas vitórias eu tive. E aí nada te segura. Agora, quando você começou a fazer curso, não terminou, aí começou outro, não terminou, aí nada você conseguiu, aí é lógico que você vai ficar enfraquecido. Mas é possível sair? Lógico. É só você a cada dia, vamos supor que você seja uma pessoa que fala assim, eu sou dessa. Eu sou essa que tem poucas superações na vida porque minha família, aí você bota na família, né, o problema. Aí você joga o problema pro pai e pra mãe e fala, eles me protegeram demais, então eu sou fraca. Então, meu amigo, começa a fazer desde hoje, porque não tem desculpa nessa coisa, sabe? Deus é muito generoso. Então, assim, você vai listar no teu dia coisas para você fazer. E aí, conforme você vai fazendo, você vai falando, olha, eu melhorei mais hoje, superei isso, superei minha preguiça, fui pra academia. Então, você vai colocando ali. Então, coloca na tua listinha aquelas palavras que repetem sempre. Parece que você usa sempre aquela característica em todas as vezes que você se supera, voltando aqui ao exercício, certo? E aí você, ao mesmo tempo, vai pedir para 5 pessoas da sua família escreverem lá 5 coisas que você tem de bom. Aí a pessoa vai escrevendo. Aí você vai, junta tudo e aí você vai ver aquelas palavrinhas que
que são as principais. Essas são as suas características naturais. Depois você vai pensar como é que você vai usar essas características, perseverança, força de vontade, para você aplicar no teu trabalho, para ganhar mais dinheiro, para você potencializar. Isso é talento natural, a gente acha que não é. Essas são as ferramentas e coisas que você faz fácil. Por exemplo, faz um bolo fácil, você dirige bem. Qualquer coisa que você faça bem é um talento. Tem gente que tem vários talentos. Então, cabe a você reconhecer o que você faz de bom. Percebe isso? E assim você vai depois criando um jeito para você transformar aquilo num negócio e ganhar dinheiro com aquilo, para ter a sua vocação. Entendeu? Olha que legal. Não é legal? Olha, eu quero também, gente, convidar a turma, quero convidar o pessoal para assim, ó, eu tenho uns aulões que eu dou na internet, tá? Eu tenho disponível hoje um aulão que chama Abundância e Poder. Nele eu ensino a pessoa a trabalhar essa energia do fluxo e depois, se a pessoa leva é um combo, né? É um combo que vai esse aulão, são várias videoaulas, mas vai ganhar também o de emoções poderosas, porque a emoção é uma energia poderosa que impulsiona e dá coragem às nossas ações, sabe? E também tem as aulinhas de inteligência emocional. Tudo isso para trabalhar melhor o teu empoderamento. Entendeu? Olha que joia. Vamos fazer? É. Grudar nessa Meire Camille, que ela é maravilhosa? Isso. Então para ter acesso ao como é só ir lá no meu site, que é o www.meiricamilla.com, ou no meu Instagram, ou ir direto no Simpla, que tá lá também. No Simpla é onde você compra ingresso, essas coisas online, tá, aí você pode comprar então lá. É um Mas eu curso acho online. ainda melhor ir direto lá no da Meire. Isso. Que é meiricamilla.com, tá? E é Meire com Y, tá vendo aí no vídeo? Meiricamilla.com, ou no Instagram, ou não, é porque aí você vai no site e segue a Meire Camilla no Instagram, Meire Camilla. E você promete que volta com certeza. rápido, porque eu quero você aqui sempre pertinho da gente. Eu também. Muito Aprendemos obrigada. bastante hoje, viu? Que bom. Muito joia. Como é bom a gente pensar nisso. E muito obrigada pelo caminho aí para todo mundo, né? Como é que você vai descobrir os seus talentos, suas potencialidades. Você vê que tudo tá dentro da gente, né? E a gente tem esse poder de transformar. Isso. E de crescer. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Agradeço. Uma ótima tarde para você.